irmãos! Mais uma vez estamos aqui juntos para louvarmos ao nosso Senhor. Vamos aproveitar esse momento para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa igreja. E lembrar da mensagem que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que a gente lembre disso. Um beijo e um bom culto a todos. Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Vamos ao nosso versículo do dia, que está em Efésios 6:11, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, precisamos estar revestidos de Deus para que possamos resistir às ciladas do inimigo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Pedimos a tua ajuda, a tua proteção para nos guardar contra as ciladas do inimigo. Que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos desse dia, para que nada de ruim nos aconteça. Pedimos também que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos da igreja, nossos amigos, todas as pessoas que estão ouvindo essa oração, que elas possam ser alcançadas pela tua misericórdia, pela tua graça, e que o Senhor esteja conosco todos os dias, assim como o Senhor prometeu que estaria conosco em todos os dias de nossas vidas.
Nós oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Cada instante contigo, Angélica Batista Moriá. O personagem bíblico do estudo de hoje é Agar, a serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. O significado do seu nome. Os significados mais comumente atribuídos a Agar são fuga, emigração e mudança. Seu nome é mencionado por 14 vezes na Bíblia, citada pela primeira vez em Gênesis 16, e citada pela última vez em Gálatas 4. Detalhe importante: ela foi segunda esposa de Abraão e mãe de Ismael. Sua história. A Bíblia relata a vida de Agar, uma vida cheia de lutas, fragilidades, sofrimento, angústia, medo e desprezo. Escolhida por Sara pela força da tradição pagã de prover para seu marido Abraão um filho, já que Sara não lhe dera um filho do sexo masculino que levasse a herança da família, Sara não soube esperar o agir de Deus e optou em resolver seu problema pessoal e não cumprir a vontade de Deus. O resultado foi de confusão e discórdia no lar. Neste momento, Agar teve sua vida prejudicada. Sem escolha, ela tem que dar um filho para o seu senhor. Tem que sobreviver na casa do casal em meio à confusão. 2 textos na Bíblia são dedicados a Agar. Gênesis 16, de 1 a 16, a fuga de Agar e a origem dos árabes ismaelitas. E Gênesis 21, de 8 a 21, que é a expulsão de Agar e Ismael da casa de Abraão. Fato importante sobre Agar.
Em Gênesis 16, versos 13 e 14, nós lemos: Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica em Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar reconheceu que Deus havia se revelado graciosamente a ela, encontrando-a no deserto. Que experiência íntima ela teve com Deus. Isso prova que Ele ouve e cuida dos oprimidos. Esta verdade ajudou muito a Agar nos anos difíceis que se seguiram. Ação de Deus na vida de Agar. De forma surpreendente, Deus age na vida da jovem Agar. Ao mesmo tempo em que Deus age na vida de Abraão e Sara, pessoas escolhidas, Deus dá uma atenção especial para uma simples mulher, escrava, egípcia, e vemos aqui superação, provisão e intervenção divina a seu favor. O nosso Deus age nos momentos mais cruciais de nossas vidas. Vamos ao texto. Gênesis 16, versos de 1 a 12. Nova versão internacional. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me pediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. E quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abrão. Ele possuiu Agar, ela engravidou, e quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? E respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Vamos às lições que aprendemos com Agar. Primeira lição. Com Agar, aprendemos que diante de novas situações, precisamos identificar qual é a nossa posição. Agar está grávida, passou a ter um comportamento insolente perante sua senhora. Ela passou a se sentir superior, fazendo-lhe insultos e gabando-se de sua fertilidade. Mas ela ainda era uma escrava. Sua situação não havia mudado. Agar vê uma vantagem e passa a olhar sua senhora com desprezo. Isso faz com que Sarai se volte para Abraão e peça para ele tomar uma atitude. Vamos ler. Gênesis 16, de 5 a 6. Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreze-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E respondeu Abraão a Sarai: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Uma crise havia se instalado naquele lar. Havia uma situação aflitiva e cada um se posicionou de acordo com o que achava certo. Agar se esqueceu de que Deus havia fechado o ventre de Sarai. Sarai age com presunção. Abraão foi passivo e Agar foi vítima do orgulho.
A Bíblia nos mostra a pura realidade. O problema não se encontra nas dificuldades, mas na forma como lidamos com os conflitos. A Bíblia nos ensina com todas as letras, mas nós não identificamos a verdade. Agar, maltratada pela sua senhora, acaba fugindo. Agora ela se vê sozinha, ela perde tudo: a casa, o emprego, o pai de seu filho. Agar se sente abandonada. E neste momento a bênção de Deus nos surpreende. Deus nos conhece, Ele identifica a nossa condição. Ele tem uma bênção para Agar. Ele vai atrás dela e promete abençoá-la. Vamos ler Gênesis 16, de 7 a 11. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? E para onde vai? E respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei todos os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. As palavras do Senhor penetram profundamente nas suas ações e atitudes. Fugir não muda os relacionamentos e nem remove a responsabilidade. Agar, ela tinha uma posição naquele lar. Ela continuava a ser a serva de Sarai e ainda tinha o dever de servir a sua senhora. Quando Deus pergunta: para onde vais? A intenção era trazê-la de volta à realidade. Não era hora de fugir, e sim de pensar no futuro. Deus então ordena que ela volte para quem tem autoridade sobre ela. Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Ele diz: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E agora, o que poderia ser tristeza, foi um grande consolo para Agar. Ismael viveria livre, ela agora enxergava esperança e consolo. Irmãos, Deus ouve as nossas súplicas e cuida de cada um de nós de forma especial. Devemos ter o cuidado de pensar antes de agir, para não mudarmos a direção dos acontecimentos. Segunda lição. Com Agar, aprendemos que Deus nos encoraja, nos orienta e sempre está presente em nossa vida. O texto está em Gênesis 21, de 14 a 21. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocados nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Este capítulo nos mostra um período de 15 anos. Sara e Abrão recebem a bênção do Senhor. Nasce Isaque, o filho prometido. Ele cresce e, quando foi desmamado, Abrão dá uma grande festa. Sara percebe que Ismael, filho de Agar, estava rindo de Isaque, e neste momento surge uma contenda, e Agar é expulsa da casa de Abraão, seguindo errante pelo deserto. Novamente, ela se vê no deserto, assolada pelo medo, decepção, rejeição e desprezo, e ainda se depara com a escassez, a fome e a sede. Para uma mãe, a aflição de ver seu filho desidratado, o corpo sem forças para andar, uma situação desesperadora. Sem água, ela deixa o menino e se afasta para não o ver morrer, e sentada mais adiante, ela chora. Os dois choram,
E Deus ouve o choro do menino. E novamente o anjo de Deus chama Agar e pergunta: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Nossa, que alívio! Uma palavra de encorajamento em meio a tanto sofrimento físico e emocional. A bênção da palavra de Deus. Em tempos de aflição, Deus é o único que pode nos ajudar por meio de sua palavra. Nossa igreja tem sido abençoada diariamente por meio de sua palavra. Nós temos o nosso devocional diário. Nós temos o nosso domingo, o nosso culto de adoração, onde aprendemos muito. A Bíblia, irmãos, é uma fonte inesgotável de encorajamento. Em Salmos 22, 24, lemos: pois não menosprezou e nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Vemos também as orientações de Deus no verso 18. Ele orienta Agar e diz para ela se levantar, tomar o menino pela mão. Olha que beleza! A mão de uma mãe para fortalecer a mão do filho. Agar precisou se levantar para obedecer à ordem de Deus. Esta ordem também serve para nós. Em meio às lutas, não devemos ficar sentados. Devemos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Devemos ouvir a voz do Senhor. Levante-se! Quando desistimos e ficamos com medo como Agar ficou, deixamos de enxergar a solução e o problema se torna maior. Mas depois que Agar foi encorajada a renovar suas forças e orientada por Deus, seus olhos se abriram e ela viu uma fonte. E indo até ele, encheu de água o odre e deu de beber ao menino. No desespero, irmãos, nós não vemos o que está bem diante dos nossos olhos. O Senhor Deus orientou aquela mãe, abriu seus olhos. E onde Agar viu o fim dela e do menino, vemos um Deus fiel nos seus propósitos, dando-lhes o sustento necessário. Deus estava com o menino. Deus estava presente na vida de Agar. O medo foi embora. Deus os ajudou. Ele havia prometido para Abraão que Ismael, seu filho, também seria uma grande nação. Gênesis 21, 13. Mas também do filho da escrava eu farei um povo, afinal ele é seu descendente. Deus havia prometido para Agar que Ismael seria uma grande nação. Gênesis 21, 18. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Deus estava presente no momento que Agar mais precisava. Deus prometeu que não nos deixaria, que estaria conosco todos os dias de nossa vida, pois Ele é fiel. O nosso Senhor é o nosso socorro em tempos de aflição. Terceira lição. Com Agar aprendemos que precisamos nos adaptar aos novos tempos. O texto está em Gênesis 21, de 20 a 21. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Agar e Ismael tiveram que se adaptar no deserto e viver uma nova vida, e ali nada lhes faltou, mas eles tiveram que se adaptar. Deus ofereceu o novo, ofereceu oportunidades para eles. Às vezes, nós precisamos deixar o que chamamos de zona de conforto para viver um novo tempo. Com certeza, não foi fácil para Ismael. Ele teve que treinar para batalhar. Ele teve que aprender a usar a flecha para defender sua mãe e seus bens. Outra lição para nós. Quando vencemos uma batalha, não podemos nos acomodar, mas continuar treinando e aprendendo. E Agar, como mãe, preocupada com o futuro de Ismael, procura uma boa esposa para Ismael. Ele se casa com uma mulher egípcia e constitui uma grande família. Concluindo, aprendemos com Agar que mesmo em situações de lutas, fragilidades, sofrimento, angústia, medo e desprezo, devemos identificar qual é o nosso papel e a nossa posição, pois fugir não é a solução. Devemos lembrar que mesmo ao tropeçarmos, Deus com amor nos repreende e nos perdoa. Ele está sempre pronto a nos encorajar, orientar e nos guiar.
Não devemos ser impacientes, pois Ele está presente e nos socorre nas aflições. Deus é capaz de moldar o nosso caráter se permitirmos, e assim teremos meios de nos adaptar aos novos tempos, com condições de restaurarmos os sonhos e viver o novo. Há esperança e bênçãos nas promessas do Senhor. Que Deus nos abençoe. No dia 31 de janeiro, nosso pastor pregou e me orientou sobre um texto que eu tinha dúvidas, porque quando eu falo a alguém que o sangue daquela pessoa seria cobrado das mãos daquele que não prega o evangelho, as pessoas respondem, isso é Velho Testamento, hoje as coisas mudaram. E eu creio que não, a palavra de Deus não muda. E aí o pastor pediu para que o pastor pregasse em Ezequiel, capítulo 3, que ele pregou no capítulo 3, do versículo 17 ao 21. Mas a minha dúvida estava na parte, no verso 18, a parte B. Eu exigirei da tua mão o sangue dele, portanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Então eu fiquei em dúvida, é ou não é? Nada mudou, a Bíblia continua a mesma, não podemos tirar nenhum tio na palavra de Deus. E o pastor pregou e me esclareceu não só como pastor da nossa igreja, mas como o mestre que ele é. E aqui ele deu o tema, a dinâmica da sobrevivência. E a verdade central, sobrevivência depende de uma dinâmica própria. Agora eu fiquei certo que nós somos atalaias. Até hoje devemos pregar a palavra de Deus a todos. E ele, inclusive, ele deu exemplo que se nossos governantes tivessem fechado as portas aos primeiros inícios do Covid, nós não estaríamos nessa situação de pandemia. Então, devemos advertir, sim, se porém ele não acreditar, é problema dele, mas é nossa obrigação. E isso me fez me sentir com um senso de responsabilidade de pregar cada vez mais, orientando as pessoas para que eles tenham o direito de morar no céu. Fiquei muito feliz, pastor, podia ser melhor os esclarecimentos que o senhor deu a esse respeito, porque nós devemos ser sentinela, ficar vemos onde podemos orientar as pessoas e nos tornamos atalaia. Somos atalaia, pois podemos alertar alguém que está correndo perigo. E nós não temos mais coragem. Nós vemos nossos amigos indo para o inferno, porque não querem mais saber da palavra de Deus. Então é minha obrigação, é nossa obrigação, de orientarmos, de termos coragem, não se preocupar que vamos magoá-lo. Magoamos hoje aqui, mas quando ele chegar no céu, ele vai agradecer de ter alguém que pregou a palavra de Deus. Então, eu gostaria, primeiramente, agradecer à Igreja Batista Moriá por ter escolhido um pastor tão mestre, que sempre que temos algumas dúvidas, ele nos esclarece. Que o senhor, pastor, tenha muitos anos de vida com a mente sã para nos orientar. Muito obrigada, que Deus abençoe o senhor. Quero contribuir com dízimos e ofertas para a Igreja Evangélica Batista Moriá. Como faço? Primeiro, não saia de casa.
Utilize os canais digitais, como o aplicativo e Internet Banking. Informe o destino de sua oferta, enviando o comprovante para o e-mail abaixo, descrevendo o destino de sua contribuição, dízimos, ofertas para missões, pagamento de terreno. Caso tenha dificuldades, não se preocupe, guarde sua contribuição para quando estivermos reunidos novamente. Aqui estão os dados bancários, eles também estarão disponíveis na descrição do vídeo. E o mais importante, contribua com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Olá, irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá, bom dia. A nossa igreja segue em movimento e eu estou aqui para informar que no dia 17 de janeiro a liderança esteve reunida para uma decisão administrativa. Essa decisão diz respeito à prorrogação do mandato dos irmãos da diretoria executiva, prorrogando esse mandato que se encerrou em 31 de dezembro de 2020 até 31 de julho de 2021. Dessa forma, nós podemos atender às questões legais e bancárias e autorizados pela Lei nº 14.030, no seu inciso 1º, parágrafo único. Desta forma, nós podemos prosseguir até 31 de julho com a seguinte diretoria administrativa. Presidente, pastor Elias Coutinho de Macedo. Primeiro vice-presidente, irmão Daniel de Souza Bícego. Segundo vice-presidente, irmão Rildo Batista Silva. Primeiro secretário, irmã Bernadette Medeiros de Lima. Segunda secretária, irmã Estela de Almeida Silva. Primeiro tesoureiro, irmã Maria José Silva. E segundo tesoureiro, irmão Edivaldo Tenúcio. Então, que Deus continue abençoando esses irmãos queridos e amados, a nossa diretoria executiva, que possa seguir com a orientação de Deus na condução do seu povo, na condução dessa nossa igreja tão querida e amada. Que Deus nos abençoe e dê um bom dia a todos. Eu declaro encerrada a nossa assembleia online para ratificação da diretoria executiva para o período até 31 de julho. Amém.